A questão. Bom dia a todos. Nossa aula de filosofia política hoje vai tratar a respeito da institucionalização do poder do Estado. Vamos ver que esta institucionalização ocorrerá na Idade Moderna. Antes, vamos dizer o seguinte: quando nós falamos de institucionalização, nós estamos nos referindo ao fato de o poder do Estado sobre os cidadãos ser exercido de uma maneira regulamentada, normatizada. Porque antes de haver esta normatização, esta institucionalização, esse poder ele é exercido de maneira aleatória, ou seja, não é um exercício que tem o reconhecimento dos cidadãos. Quando nós falamos de institucionalização, significa que o cidadão agora reconhece o poder do Estado, dá ao Estado essa condição de exercer o poder e, dentro desta condição, estão vários fatores. Então, vejamos aí alguns dados que são próprios desse período e também deste momento de institucionalização. Estamos ainda dentro da questão da legitimação do poder. Eu já falei que é um fenômeno da modernidade, e aí, como resultado disso, nós teremos essas coisas que eu direi agora. O Estado passa a ter um poder de território. O Estado agora tem um território delimitado. E isso traz outras consequências. Tendo este território delimitado, o Estado também ganha o direito de aplicar leis. O Estado ganha o direito de recolher impostos. O Estado ganha o direito de ter um exército. Essas questões, direito de recolher impostos, direito de aplicar leis, direito de ter um exército, são muito importantes de nós refletirmos, porque ocasionalmente a gente sempre está se deparando com pessoas que questionam, por exemplo, se eu não dei um direito para um governador, se eu não dei um direito para um prefeito, um presidente da república, por que eles têm tanto direito sobre nós? Por exemplo, se ele entender de aumentar a quantidade de tempo para a minha aposentadoria, ele tem esse poder. E aí você se pergunta, como assim? Por que que tem? Eu não dei? Pois é, há um dado momento em que esse direito é dado. Alguém dá esse direito. Alguém que, digamos assim, nos representou em algum momento da história. Pois bem, quando isto se dá exatamente, não se sabe. Mas o fato é que, em algum momento, isso ocorreu. Veja o que Max Weber fala sobre a institucionalização do Estado. Ele diz assim: o que faz com que nós possamos reconhecer o Estado moderno é o seu aparato administrativo. Ele agora tem uma organização toda própria. É também a sua prestação de serviços públicos e o monopólio legítimo da força. Eis um dos elementos a mais do poder do Estado. Ele, e apenas ele, pode utilizar a força. Observação, isso aqui é outro fato que nós precisamos atentar para, que é o do exercício da força. Quando nós falamos, por exemplo, do exercício da força, nós estamos dizendo que, por exemplo, um governante pode autorizar o uso de força policial em certas situações. Isso não quer dizer que a força policial seja uma força do governo. Esse é um equívoco que muitos de nós temos. Tipo assim, o governo quer perseguir inimigos dele, não inimigos do Estado. Aí ele pega a polícia e manda para cima desses pretensos inimigos. Aí nós temos o uso ilegítimo da força. Em nossa sociedade, na maioria das vezes,
nós vemos a polícia sendo usada para combater não a violência do inimigo verdadeiro, mas para satisfazer desejos de governantes ineptos, corruptos, etc. E assim a polícia muitas vezes combate o próprio povo. Não nos esqueçamos, a polícia existe para defender o povo. Quando um governo usa a polícia para atacar o povo, aí a polícia está com o seu uso desviado. Então, houve um estrangulamento da lei. O que aconteceu com a institucionalização do Estado? O governo não se identifica mais. Ou melhor, o governante. Não é mais o governante, é o governo. Aí agora cria-se esse problema. Não, não foi o governo. Foi o governante. Não foi o governante. Foi o governo. Peraí, não é a mesma coisa? Não, agora o Estado é o governo e o governante é aquele chefe que está à frente do Estado, mas que não faz tudo sozinho. Temos, nesse período da modernidade, nesta questão toda do advento do Estado, a influência do iluminismo, e esta influência se expande, ou ela permite a expansão da defesa do que nós chamamos constitucionalismo. Isso é importante, estudemos isso. O constitucionalismo significa o seguinte: os governantes não podem ter o poder ilimitado. É preciso algo que imponha limites. Já pensou se ninguém impõe limite ao poder de um governante e ele faz tudo o que quer? Quem nos assegura de que o que o governante quer é aquilo que é bom para o povo? Então, se ele quiser coisas que façam mal ao povo, aí ele pode. Então, a constitucionalidade, o constitucionalismo existe exatamente para dar um freio em vontades despóticas de governos, tá? Se o governo passa a fazer não o que ele quer, mas aquilo que ele pode. E quem diz o que ele pode? A Constituição. Por isso que é importante a gente valorizar a Constituição, porque quando a gente valoriza, inclusive no sentido de conhecê-la, nós sabemos quais são os direitos e deveres nossos e dos governantes. E assim, quando os governantes quiserem passar por cima da lei, nós estamos ali para dizer, opa, tá aqui, ó, artigo tal, parágrafo tal, diz que você não pode fazer isso. Temos a secularização da consciência e o novo Estado, com este advento da institucionalização do poder do Estado. Então, a secularização da consciência significa que as pessoas não explicam mais os fenômenos sociais da instituição Estado como sendo decorrentes de intervenções divinas. Não é mais aquela coisa. Quero explicar uma determinada situação. Aí o que eu faço? Apelo para uma passagem bíblica, por exemplo, ou do Alcorão, ou seja lá de que livro sagrado for, e aí eu uso o livro. Tá aqui no livro de... Não, esquece. O livro agora que diz o que é, o que não é, o que é certo, o que é errado, o que se pode, o que não se pode fazer, é a Constituição. Muito bem. Fazendo uma pequena reflexão sobre a democracia, nós diremos o seguinte: a democracia, todo mundo sabe que é o governo do povo. Ela se constitui desses elementos: o conflito, a abertura e a rotatividade. Então, cuidado com governos que não querem conflitos. Não estou falando de conflito armado, gente matando gente, não é isso, não. Conflito no sentido de opiniões divergentes. Pessoas que expõem suas ideias, mesmo que essas ideias sejam contrárias às ideias dos governantes. Em países democráticos, isso tem que ser permitido. Se alguém é contra aborto, que ele se expresse. Se alguém é a favor, que ele se expresse. Que haja um espaço de expressão para todos. Agora, isso não quer dizer que deva haver o espaço de prática para todos. Que todos tenham o direito de se expressar, mas que se cumpra
o que a lei diz. Se a lei diz assim, não pode haver aborto, as pessoas que são favoráveis ao aborto, elas têm direito de expressar, mas elas não têm direito de cometer, porque o freio é sempre a lei. E do mesmo modo, se fosse o oposto. Mas o conflito não pode ser debelado. Ah, aquele grupo se opõe a mim, vou matar, vou trucidar. Não pode ser assim. Outra coisa, abertura, a circulação da linha de informação. Ah, não, isso aqui não se pode dizer, porque senão o inimigo vai se fortalecer. Esse é o tipo de informação que ajuda aqueles que pensam contrários a mim. Então, esse tipo de coisa a gente bota por debaixo do tapete e não fala. Não pode ser assim. Todo mundo tem direito à livre informação e circulação também. E depois, a educação também precisa ser ampla. Então, já vai um recado aí. Quando vocês falam, ouvem pessoas falando a respeito de educação doutrinadora, no sentido de que agora tem que tolher a liberdade da educação, de informar de maneira ampla, agora só pode falar se for isso aqui, só pode se agradar não sei a quem. Aí nós estamos vivendo uma realidade antidemocrática. E quem luta por isso, luta pela antidemocracia. Outra coisa que é própria dos governos democráticos é a rotatividade. O poder na democracia, ele é rotativo. Não tem aquela história de que um assume e nunca mais sai do poder. Pode até ser, mas com o povo escolhendo. Não porque ele simplesmente diz, eu não saio daqui, ninguém me tira. Não pode ser assim. A rotatividade tem que dar essa condição a que hajam novas eleições e que quem quiser se lance e vai vencer, quem vencer, e quem vencer tem o direito de assumir porque venceu num processo legítimo. É assim que tem que ser. A democracia, por ela ter essas coisas, ser aberta para o conflito, para a realidade da rotatividade, o próprio fato dela ser aberta, permitir a abertura, ela é frágil em alguns pontos. Existem pontos aí bem complicados para se viver em um país democrático. Vejamos, ela permite a expressão de pensamentos divergentes. Esses pensamentos divergentes, muitas vezes, são pensamentos contrários à própria existência da democracia. Mas até isso é necessário que exista. A democracia, para ser democracia, tem que permitir, inclusive, que pessoas não democráticas expressem suas convicções. E aí tem uma pergunta que basicamente finaliza o nosso texto. Vivemos em uma democracia? E aí nós vamos responder a essa pergunta apelando para alguns pontos. Primeira coisa, nós temos alguns tipos de democracia. Temos a democracia política, a democracia social, a democracia econômica e a democracia jurídica. Isso para dizer que provavelmente nós vivemos algum tipo de democracia, algum desses tipos aí. Mas todos os tipos, provavelmente não. Pelo que está aí no texto, dá para vocês notarem o que desses tópicos é presente no Brasil e o que desses tópicos não é presente no Brasil. Por exemplo, na democracia política, a gente tem um reconhecimento da coisa pública diferente da particular. Quem trabalha em instituições públicas trabalha em instituições do povo. Ele não pode se apropriar daquilo como se fosse dele. Ele faz o que quiser. Então, esse é um dos aspectos. Se alguém está exercendo um cargo público, mas ele trata aquilo, aquele a fazer, ele trata aquela empresa pública como se fosse uma coisa dele, onde ele faz e desfaz, aí não está havendo o exercício da democracia política. Em relação ao direito dos cidadãos, nós temos os direitos civis, que é assim, o direito à vida. Aí, de novo, a gente pergunta, a gente está tendo esse direito? O direito à segurança, o direito à igualdade perante a lei, o direito à liberdade de pensamento, de expressão, de religião, de opinião, a gente está tendo isso? Então, se não, aí nós não estamos tendo a igualdade política. Nós não estamos tendo a democracia política. Do ponto de vista social, saúde, educação, trabalho, lazer, temos direito a tudo isso?
Aí tem que ver cuidado também, porque uma coisa é dizer que nós temos direito a tudo isso. Outra coisa é termos condição de exercer isso. Porque, pois, sim, tem direito, a lei assegura. Mas aí você pergunta, tá bom, e o que existe de lazer para mim, para eu praticar, por exemplo, de possibilidade de prática de lazer? Quais são as possibilidades de exercício cultural que eu tenho? Questão das obrigações, o pagamento de impostos, a responsabilidade coletiva, a solidariedade. Tudo isso faz parte da democracia. Onde não há alguma dessas coisas, não há democracia. No aspecto social, nós temos aí esses pontos. Não discriminar em razão do gênero, da renda, da etnia, da sexualidade, da crença. Se houver qualquer tipo dessas discriminações, já não estamos mais falando de democracia. Ponto de vista econômico, a justa distribuição de renda. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. O Brasil, quando eu falo isso, eu estou dizendo que é um dos países onde o rico é mais distante do pobre. E quando eu falo de distante, eu estou falando de distância financeira, econômica. E aí não me venha com esse papo de dizer, mas o cara é o dono da empresa, ele tem direito de ser muito, muito mais rico. Até onde? Já que quem produz a riqueza é o trabalhador. Outro aspecto, o aspecto jurídico. Igualdade perante a lei. Todo mundo é tratado igual? Então, por aí você já vai vendo. Se for, aí temos a democracia jurídica. Se não for, aí nós não seremos democratas jurídicos. Perceberam? Somos democratas em alguns desses pontos e somos não democratas em alguns desses outros pontos. E em outros desses pontos somos um pouquinho democrata, um pouquinho não democrata, e aí cada um vai fazendo sua própria leitura. Por hoje é só. Gratos